vamos falar dos tipos de imigrantes brasileiros que estão vindo para Portugal agora. Antigamente, lá para os anos 2000, aí para cá, vinham para cá mais para trabalhar para Portugal, mas as pessoas que trabalhavam braçal, eles viam, eram pessoas que não tinham um estudo muito, vamos dizer, muitas capacidades é, educativas, eram pessoas que não tinham, era muito limitado, eram pessoas com pouco estudo, para ficar claro. Então o que sobrava para ela eram esses empregos, na maioria deles informais, e os patrões se aproveitavam disso e tratavam, as leis de imigração eram mais fracas aqui, e os patrões se aproveitavam para usar essas pessoas para trabalhar de forma bem insalubre mesmo, da forma como eles queriam, pagavam quando eles queriam e se pagavam. Há casos aí, inclusive recentes, há pouco tempo, de pessoas que trabalham aqui em Portugal e não recebem, porque o senhor ainda acha que está tratando com aquele brasileiro daquela época. O senhorio não, o patrão. Aí, o que está acontecendo é que dos anos 2000, 2005 para cá, aconteceu no Brasil uma grande onda de investimento por parte do governo. Não interessa qual é o partido, estou falando de governo como pátria, como nação. Então foram criadas várias universidades, várias faculdades, vários institutos superiores de formação, e esses institutos federais, eles colocaram no mercado muita mão de obra qualificada, muitos técnicos, muitos profissionais de nível superior, muitos engenheiros, muitos advogados, muito da minha área de TI, muitos profissionais de TI altamente qualificados, tanto é que nós do Brasil somos um dos mais competitivos na área de TI e de marketing também. Então os melhores livros de marketing são do Brasil, um dos melhores profissionais de TI são do Brasil e China, e depois, claro, os americanos, e aí vem os europeus. Isso é inegável, nós temos hoje rankings para isso. Então, esses profissionais, com o advento da internet e a facilidade de trabalhação remoto e pós-pandemia, facilitou bastante essa movimentação do mundo desses profissionais. E esses imigrantes, antes da pandemia inclusive, lá para o meados de 2017, 2015, quando vinham para cá, para Portugal, eles vinham com outra visão. Olha, eu tenho um nível superior, eu posso exigir o trabalho de acordo com o meu nível. Eu não sou para trabalhar em trabalhos braçais, trabalhos forçados, limpando banheiro. Todo trabalho é digno, ok, gente? Eu estou falando que todo trabalho é digno. Mas existem pessoas que têm capacidade intelectual para uma coisa e outras não. Sempre vai existir isso. Já pensou se todo mundo fosse engenheiro? Quem é que ia fazer o trabalho do engenheiro? O engenheiro ia dar uma de pedreiro. Então nós temos pedreiros, nós temos ajudantes, cada um com o seu papel importante na sociedade. Então nós temos a pessoa que varre o canteiro da rua, que é muito importante, nós temos a pessoa que coleta nosso lixo, que é muito importante, todas as pessoas merecem respeito. E nós temos que entender que muitos desses brasileiros que estão imigrando para cá, eles não são mais aqueles imigrantes que imigravam para trabalhar forçosamente no trabalho, na coleta de uva e receber quando o patrão queria, não. E os portugueses, muitos deles, não aceitam isso. Eles acham que os brasileiros são aqueles antigamente que aceitavam eles gritarem, que aceitavam calado. Não. Esses portugueses que pensam assim, são os que estão tomando processo na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, por xenofobia, por isso ou por aquilo. Então, as pessoas têm que perceber que existe uma evolução na sociedade e tem que aceitar essa evolução. E os brasileiros que estão imigrando para cá, nem todos são favelados, nem todos são pobres, muitos deles tinham uma qualidade de vida no Brasil muito superior que portugueses aqui nem conseguem chegar. E estão imigrando para cá por uma sensação qualquer, seja ela a sua motivação. Então, e outros que continuam imigrando, a grande maioria sempre vai ser pessoas que não têm capacidade financeira que vêm para cá, imigrar, atrás de uma condição melhor. Mas existem muitos que vêm que têm uma condição financeira já estável no Brasil e uma capacidade intelectual superior a de muitas pessoas, inclusive nativas. E existe esse choque de aceitar que o patrão de um restaurante querer tratar um funcionário que não tem formação e querer que essa pessoa não cresça dentro do ambiente, que ele continue sempre ali. Por exemplo, existe a capacidade daquele funcionário que tem curso no Sebrae no Brasil, por exemplo, ele de ser um chefe de mesa, e só por ele ser imigrante, ele não aceita que aquele imigrante seja chefe de mesa, um chefe de salão.
Tem que ser isso é de cada um, ok? Isso não é regra, mas isso é de cada. Eu estou falando casos que eu já conheço. Eu conheci um caso recente de 2 anos atrás, uma colega de trabalho falou para mim que a mãe dela, em um restaurante aqui na cidade aqui do interior, o chefe de cozinha português pegou a colher quente e queimou a mãe dela brasileira com a colher quente. Eu disse: tua mãe não fez nada? Não, ela só reclamou. Eu disse: esse cara era para ter sido denunciado, chamado a GNR na hora, era para ter fechado até o restaurante, porque o patrão era conivente com esse tipo de atitude do chefe de cozinha. Isso não se pode admitir. Nós estamos em 2025, gente, pelo amor de Deus. Isso aconteceu em 2023, 2024. Uma pessoa queimar a outra de propósito com a colher quente e queimar a outra na... Faça isso, sabe? Isso não existe. Isso é uma coisa séria. Isso acontece nos dias de hoje. Então, eles não aceitam que algumas pessoas não aceitam que esses imigrantes... Como é que pode esses imigrantes ter estudo, ter nível superior? Eu quero que eles fiquem para sempre trabalhando para mim na mão de obra aqui, que eles sejam meus escravos modernos. É isso? Não pode ser assim, gente. Tem que aceitar que a nova onda existe muitas pessoas qualificadas que estão imigrando para Portugal para fazer o bem, para contribuir com o país. E por alguns desses motivos, alguns casos desses que acontecem, a pessoa se frustra e vai para outro país, ou então volta para o seu país de origem. Quem perde é a sociedade, porque essas pessoas elas vieram para contribuir de uma certa forma e acaba que elas se frustram e vão embora. E um país como Portugal, pequeno, sem essa mão de obra que existe do Brasil, com quase 1 milhão de brasileiros emigrados, a maior comunidade brasileira hoje de imigrantes é brasileira aqui em Portugal. Eu não sei, tem mais de 700 mil, quase 1 milhão de brasileiros trabalhando. Imagina só se essas pessoas vão embora de Portugal, porque muitos portugueses não querem trabalhar em fábrica. Muitos portugueses não querem trabalhar em restauração. Ah, porque paga pouco. Ok, mas se não fosse esses estrangeiros, esses imigrantes trabalhando aqui, como é que esse dono de restaurante ia estar aberto? Quem é que ia trabalhar? Como é que você, português nativo, ia comer nesse restaurante se não fosse o imigrante lá trabalhando? Então coloque a mão na consciência e tem que ter consciência e discernimento de que muitos imigrantes que vêm para cá, eles vêm para contribuir, seja de qual for a forma, com a mão de obra. Ah, mas eles recebem pouco. Eles recebem o que o mercado paga. Reclame com o teu governo que não paga mais, que não dá mais condição para o patrão. Reclame com um governo que cobra taxas altíssimas de imposto para o dono do restaurante, para o restaurante poder pagar mais, ou para o dono da vinha que não paga mais para quem faz a vindima, para quem apanha, ou das cerejas, ou enfim, das frutas aqui. É isso, reclame com o governo que não dá condição, não dá incentivo para que as pessoas recebam mais. Se o patrão recebe mais, ele consegue repassar mais, porque as pessoas passam a exigir mais. Então é isso, às vezes o problema não está no imigrante aceitar aquele emprego mais barato, porque quando o português vai para a França, ele vai fazer serviço que o francês não quer fazer, e ele aceita receber lá mais barato do que o francês aceita, porque eu tenho amigos lá e falam isso para mim, colegas. Eu tenho colegas também na Alemanha, tem pessoas na Holanda que aceitam fazer daqui, de Portugal, são portugueses, aceitam fazer serviços lá, recebendo menos do que o francês aceita. E aí? Quer dizer que só vale para nós, imigrantes brasileiros? Quer dizer que para o imigrante que vai para o estrangeiro francês trabalhar lá, ele recebe menos? Ah, mas eu trabalho lá mais. Aqui também se trabalha mais. Aqui se trabalha muito também. O imigrante trabalha muito em toda parte. Não é só porque uma nação é melhor do que a outra, não. Então é isso. Eu espero que tenha deixado claro a nova onda de imigrantes que estão vindo para cá, brasileiro. Nem todo imigrante brasileiro é pé rapado, nem todo imigrante brasileiro é burro, como gostam de usar essa palavra aqui. Burro é